Eu vou te contar exatamente o que aconteceu, dia após dia, quando resolvi testar, na prática, algo que Joseph Murphy afirmava com uma convicção que, confesso, eu recebia sempre com um pé atrás. Ele dizia que 21 dias de repetição consciente são suficientes para o subconsciente aceitar uma nova crença como verdade e começar a agir de acordo com ela. Não 30 dias, não 6 meses. 21. E eu decidi parar de apenas ler sobre isso, parar de apenas produzir vídeo atrás de vídeo, explicando a teoria para vocês, e realmente testar na minha própria vida, sem meio termo, sem pular dias, sem desculpas de última hora. O que eu vou compartilhar aqui não é teoria bonita. É o relato exato do que aconteceu comigo, semana por semana, quase dia por dia, incluindo as partes desconfortáveis, incluindo os momentos em que quase desisti, incluindo as dúvidas que eu, sinceramente, não esperava sentir depois de tanto tempo estudando esse assunto. Antes de entrar no relato em si, preciso te contextualizar por que escolhi justamente 21 dias, e não 30, não 7, não um número qualquer escolhido ao acaso. Murphy explicava que o subconsciente opera através de repetição consistente, não através de intensidade emocional isolada. Uma afirmação dita uma única vez, mesmo que seja dita com lágrimas nos olhos, mesmo que carregue emoção genuína naquele instante, raramente é suficiente para reprogramar uma crença que foi construída, tijolo por tijolo, ao longo de décadas de repetição contrária. Mas uma frase mais simples, dita sem tanta pompa, repetida com disciplina diária, sem interrupção, ao longo de um período contínuo, cria o que ele chamava de sulco mental, um caminho que a mente passa a percorrer de forma cada vez mais automática, cada vez com menos esforço consciente necessário, exatamente como um riacho que, de tanto escorrer pelo mesmo trajeto, ano após ano, acaba esculpindo seu próprio leito na rocha mais dura. E 21 dias, segundo as observações práticas de Murphy, com centenas de pessoas que ele acompanhou ao longo da vida, era o período mínimo consistente em que esse sulco começava a se formar de maneira sólida o suficiente para produzir mudança de comportamento perceptível, não apenas mudança de discurso interno. Dias 1 a 3, o desconforto inicial e a vozinha cética. Comecei pelo básico, exatamente como Murphy descrevia em seus escritos mais diretos sobre o tema. Toda manhã, antes de pegar o celular, antes de qualquer contato com notificação, mensagem ou notícia do mundo externo, eu me colocava diante do espelho do banheiro e repetia, em voz alta, olhando diretamente nos meus próprios olhos. O dinheiro flui até mim com facilidade. E toda noite, já deitado, momentos antes de apagar a luz, repetia a mesma frase, dessa vez num tom mais baixo, quase sussurrado, deixando as últimas palavras do dia serem exatamente essas. Nos 3 primeiros dias, o que mais senti, sem exagero nenhum, foi estranheza. Não vou fingir aqui que senti uma onda instantânea de fé inabalável só porque eu já conhecia a teoria de cor. Senti, na verdade, uma vozinha interna praticamente rindo da situação, uma voz cética e bem-humorada, dizendo coisas como frase repetida no espelho não paga boleto, e você está brincando de mágico com a própria vida. Murphy já alertava, em praticamente todos os relatos que ele registrava sobre pessoas iniciando essa prática, que os primeiros dias costumam ser os mais difíceis exatamente por causa disso. A mente consciente, racional, analítica, ainda domina completamente o processo nessa fase inicial, e ela vai questionar, sistematicamente, qualquer coisa que pareça contradizer a evidência física imediata da conta bancária. No 3º dia, cheguei a pensar em desistir, achando que talvez estivesse perdendo tempo com algo que soava bonito na teoria, mas que, na prática, parecia só um hábito estranho de falar sozinho no espelho. E 21 dias, segundo as observações práticas de Murphy, com centenas de pessoas que ele acompanhou ao longo da vida, era o período mínimo consistente em que esse sulco começava a se formar de maneira sólida o suficiente para produzir mudança de comportamento perceptível, não apenas mudança de discurso interno. Dias 1 a 3, o desconforto inicial e a vozinha cética. Comecei pelo básico,
exatamente como Murphy descrevia em seus escritos mais diretos sobre o tema. Toda manhã, antes de pegar o celular, antes de qualquer contato com notificação, mensagem ou notícia do mundo externo, eu me colocava diante do espelho do banheiro e repetia, em voz alta, olhando diretamente nos meus próprios olhos: o dinheiro flui até mim com facilidade. E toda noite, já deitado, momentos antes de apagar a luz, repetia a mesma frase, dessa vez num tom mais baixo, quase sussurrado, deixando as últimas palavras do dia serem exatamente essas. Nos 3 primeiros dias, o que mais senti, sem exagero nenhum, foi estranheza. Não vou fingir aqui que senti uma onda instantânea de fé inabalável só porque eu já conhecia a teoria de cor. Senti, na verdade, uma vozinha interna praticamente rindo da situação, uma voz cética e bem-humorada, dizendo coisas como: frase repetida no espelho não paga boleto, e você está brincando de mágico com a própria vida. Murphy já alertava, em praticamente todos os relatos que ele registrava sobre pessoas iniciando essa prática, que os primeiros dias costumam ser os mais difíceis exatamente por causa disso. A mente consciente, racional, analítica, ainda domina completamente o processo nessa fase inicial, e ela vai questionar, sistematicamente, qualquer coisa que pareça contradizer a evidência física imediata da conta bancária. No 3º dia, cheguei a pensar em desistir, achando que talvez estivesse perdendo tempo com algo que soava bonito na teoria, mas que, na prática, parecia só um hábito estranho de falar sozinho no espelho. Nesse período específico do experimento, essa tensão começou, gradualmente, a ceder espaço para algo mais parecido com neutralidade e calma. Murphy explicava exatamente esse fenômeno em suas observações. Antes de qualquer mudança financeira externa significativa e mensurável, geralmente a primeira mudança perceptível acontece internamente, na forma como a pessoa se relaciona emocionalmente com o próprio tema do dinheiro, muito antes de qualquer número no extrato bancário refletir essa transformação. E foi exatamente isso que percebi, dia após dia, sem forçar nada, apenas observando com atenção o que ia mudando internamente, quase como um espectador curioso da própria mente. No 10º dia, porém, tive uma recaída de dúvida bastante forte, mais forte do que qualquer coisa que tinha sentido nos primeiros dias do experimento. Um imprevisto financeiro surgiu, um gasto inesperado com manutenção de um equipamento importante para o trabalho, e por um momento pensei seriamente em abandonar o experimento ali mesmo, já que obviamente aquilo não estava funcionando. Veja só, mais uma despesa chegando bem no meio do processo. Fiquei irritado, quase sarcástico comigo mesmo, pensando algo como ótimo exemplo de dinheiro fluindo com facilidade. Mas lembrei de algo que Murphy insistia repetidamente em seus escritos: contratempos pontuais durante o período de reprogramação não invalidam o processo, especialmente porque essa é justamente a fase em que a mente antiga, a crença de escassez enraizada há anos, costuma reagir com mais força, quase como um último suspiro de resistência antes de ceder espaço à nova crença sendo instalada. Continuei repetindo a frase naquela noite, mesmo desconfortável, mesmo achando, por um instante, que talvez estivesse simplesmente enganando a mim mesmo com palavras bonitas. Dias 13 a 17, o dia em que fiquei sem reação. No 15º dia, aconteceu algo que eu realmente não esperava e que me deixou, por alguns minutos, sem saber exatamente como reagir. Uma parceria que eu tinha proposto meses atrás, numa conversa que já considerava esquecida havia tempos, sem nenhuma resposta durante todo esse período, foi finalmente respondida de forma positiva, com um valor bem acima do que eu tinha originalmente sugerido na proposta inicial. Não vou dizer aqui que aquilo foi pura mágica caída do céu. Havia trabalho real, esforço real, qualidade real de entrega por trás daquela proposta específica, construída muito antes de eu sequer começar qualquer prática de repetição consciente. Mas o timing exato daquela resposta, chegando justamente durante essa fase específica do experimento, me fez prestar atenção de um jeito completamente diferente do que eu prestaria normalmente. Murphy sempre dizia, em praticamente todos os exemplos que ele compartilhava sobre esse tema, que a manifestação raramente cria algo inteiramente do nada,
do vazio absoluto. Ela reorganiza, reconecta, acelera aquilo que já estava em movimento silencioso, mas que talvez estivesse bloqueado, represado, por uma frequência interna constante de dúvida, ansiedade ou desconfiança em relação ao próprio valor. Continuei repetindo a afirmação todas as manhãs e todas as noites, mas notei que, por volta desse período específico, ela já não soava mais como um exercício forçado, mecânico, quase teatral. Já soava mais como um fato simples que eu estava apenas reconhecendo em voz alta, não mais como algo que eu precisava me esforçar para convencer a mim mesmo a acreditar. Essa mudança sutil de tom interno, segundo os próprios ensinamentos de Murphy sobre o assunto, costuma ser o sinal mais confiável de que a reprogramação está, de fato, avançando de verdade, muito mais confiável, inclusive, do que qualquer resultado financeiro isolado que possa acontecer por outros motivos completamente alheios ao processo. Dias 18 a 21. O fechamento consciente do ciclo. Nos últimos 4 dias do experimento, decidi adicionar um segundo elemento à prática original, seguindo uma recomendação específica que Murphy fazia para a reta final desse tipo de processo de 21 dias. Visualizar, por alguns minutos antes de dormir, cenas específicas e ricas em detalhes de já estar vivendo a realidade financeira exata que eu vinha afirmando ao longo de todas aquelas semanas. Não de forma vaga, genérica, do tipo imagine-se rico, com detalhes concretos, específicos, sensoriais. A sensação de abrir o aplicativo do banco e ver um valor específico ali, o som da notificação de pagamento confirmado, a expressão no meu próprio rosto ao ler aquela confirmação. No 21º dia, o último do experimento, fiz questão de reservar um tempo mais longo do que o habitual para essa prática de visualização, encerrando o ciclo inteiro com atenção total e presença completa, exatamente como Murphy recomendava fazer para consolidar tudo o que tinha sido construído, tijolo por tijolo, ao longo daquelas 3 semanas de repetição disciplinada. O que ficou, além dos números? O resultado financeiro exato daqueles 21 dias, somando tudo o que apareceu de forma direta ou indiretamente relacionada ao período do experimento, não foi uma fortuna transformadora da noite para o dia, e seria completamente desonesto da minha parte prometer algo assim para você. Murphy jamais prometeu resultados instantâneos e desproporcionais em seus ensinamentos originais. E eu não vou prometer isso aqui em nome, mas o que percebi, com bastante clareza ao final do processo, foi uma mudança real e mensurável na frequência com que oportunidades financeiras genuínas começaram a aparecer, na minha disposição de negociar valores justos sem aquela hesitação antiga. E talvez o mais importante de tudo, na ausência quase completa daquela ansiedade crônica de fundo que antes acompanhava praticamente qualquer pensamento relacionado a dinheiro, mesmo pensamentos rotineiros e sem grande importância aparente. Aqui está o que eu aprendi de mais concreto ao longo desses 21 dias, e que quero te passar de forma direta, sem enrolação nenhuma. Primeiro, os primeiros dias vão parecer bobos, mecânicos, quase falsos, e isso é absolutamente normal e esperado. Não é sinal nenhum de que você está fazendo algo errado. Segundo, os sinais iniciais costumam ser pequenos, quase descartáveis à primeira vista, e a diferença real entre quem continua até o fim e quem desiste no meio do caminho geralmente está em reconhecer conscientemente esses sinais pequenos como válidos, em vez de exigir uma prova gigantesca e imediata logo nos primeiros dias. Terceiro, contratempos financeiros durante o processo não significam, de forma alguma, fracasso da técnica em si. Eles são, segundo as próprias observações de Murphy, praticamente esperados nesse tipo de processo, porque a mente antiga, a crença de escassez profundamente enraizada, sempre reage com mais força antes de ceder espaço definitivamente à nova crença sendo instalada dia após dia. Quarto, a mudança mais confiável e consistente nem sempre aparece primeiro no extrato bancário, no número da conta. Ela aparece primeiro na forma como você se sente ao falar, ao pensar e ao agir em relação a dinheiro no seu dia a dia mais comum. Como você pode testar isso?
sem complicação. Se você quiser testar isso na prática, aqui está exatamente o que eu fiz, sem nenhuma complicação adicional. Escolha uma única frase de afirmação financeira, curta, específica, que você mesmo escreva com suas próprias palavras. Não uma frase genérica qualquer copiada de algum lugar sem nenhuma conexão pessoal com sua situação real. Repita essa frase em voz alta, olhando diretamente no espelho, toda manhã e toda noite, sem pular um único dia, durante 21 dias seguidos, sem exceção. Anote qualquer sinal, por menor que pareça à primeira vista, relacionado direta ou indiretamente ao tema, ao longo de todo esse período. E nos últimos 4 ou 5 dias do processo, adicione alguns minutos de visualização bem detalhada antes de dormir, imaginando-se já vivendo concretamente aquilo que você vem afirmando repetidamente. Não posso prometer que sua experiência específica será idêntica à minha, dia por dia. Murphy sempre foi claro sobre isso em seus próprios ensinamentos. Cada mente carrega crenças diferentes, formadas ao longo de histórias de vida completamente diferentes, e o tempo exato de reprogramação pode variar de pessoa para pessoa. Mas os 21 dias, segundo suas próprias observações práticas ao longo de décadas, acompanhando pessoas reais, são consistentemente suficientes para o início real e perceptível dessa mudança interna, mesmo quando os resultados financeiros completos e definitivos ainda levam um pouco mais de tempo para se materializar totalmente na vida prática de cada um. Se você decidir topar esse desafio dos 21 dias, comente aqui embaixo começando, no exato dia em que você iniciar sua própria prática. E volte aqui, no mesmo vídeo, exatamente no seu dia 21, para contar o que mudou para você, mesmo que pareça pequeno, mesmo que pareça bobo à primeira vista. Eu quero muito ler os relatos de cada um de vocês, um por um. E se esse formato de acompanhar um experimento real, dia após dia, sem enfeite, foi útil para você entender como aplicar esses ensinamentos de Joseph Murphy na prática da sua própria vida, inscreva-se no canal, porque pretendo trazer mais experimentos exatamente como esse, testando outras técnicas específicas diretamente na minha própria rotina, mostrando com transparência total o que realmente funciona, sem promessas vazias e sem exageros.